O presidente Trump disse à Fox News que 49 mísseis Tomahawk atingiram locais a cerca de 64 quilômetros da capital, Teherã. Posições também foram atacadas na região sudoeste do país. O presidente descreveu os ataques como violentos e brutais. Além disso, Trump afirmou que altos funcionários iranianos ligaram diretamente para ele, pedindo que interrompesse os bombardeios. That was Trey Yingst on Fox News talking about what President Trump had done last night. What's now going to turn out to be at least day 2 of at least a 3-day bombing campaign. More on that in just a second. But John Mearsheimer, we're always grateful to have you on, and sometimes the timing couldn't be better. And this is one of those times here who's, for those who may not know, John Mearsheimer é teórico de relações internacionais, professor de ciência política na Universidade de Chicago e, aliás, veterano do Exército. Serviu na época da Guerra do Vietnã. Bem-vindo de volta ao programa. Mas deixa eu te perguntar, o que você acha do que vem acontecendo até agora, até a noite passada? Supostamente, a gente lançou um monte de mísseis por causa de um suposto helicóptero que teria sido derrubado. Isso pareceu meio estranho, mas foi o que disseram ontem. Não teve nenhum tipo de precedente, simplesmente disseram não, vamos atacar de novo. E aí realmente atacaram aqueles alvos. O que você acha disso? E o cessar-fogo? Acabou de vez. Bom, é impossível chamar o que está acontecendo de cessar-fogo, né? Quer dizer, a gente ainda não chegou tão alto assim na escada da escalada, mas isso está longe de ser um cessar-fogo. Tudo começou quando os americanos afirmaram que os iranianos derrubaram um helicóptero Apache. E o presidente Trump disse que se sentiu obrigado a responder. Isso significava que o presidente Trump ia subir na escala de escalada, porque os iranianos disseram que iriam retaliar. E queria essa desproporcional. Por mais forte que os Estados Unidos dissem, bom ainda no morso. E claro, o presidente Trump atacou o Irã, ou melhor, enviou as forças americanas para atacar o Irã. E os iranianos responderam. O presidente Trump respondeu e os iranianos responderam de novo. Agora o presidente Trump promete responder mais uma vez, de um jeito ainda mais extremo, diga-se de passagem. Tudo isso é só para dizer, Daniel, que o que estamos vendo aqui é uma escalada. O presidente Trump está apostando que pode derrotar os iranianos à medida que sobe essa escada e forçá-los a ceder. A pergunta é, você acredita que isso é verdade? Sabe, tem outra pergunta que a gente precisa fazer. Pedir para eles se submeterem a quê? Porque esse quê muda o tempo todo. E a gente vai ver que surgiram novas exigências hoje de manhã. E, na verdade, algumas já tinham sido mencionadas ontem à noite. O que eu acho simplesmente bizarro. Daqui a pouco você vai ver o que acha disso. Mas antes, vamos voltar ao começo do dia, quando o presidente Trump falou por telefone com a Fox News e explicou um pouco do que vem por aí hoje à noite. Vai ter mais bombardeio hoje à noite. Vai ser um estouro. Maior, mais forte, mais poderoso. Não esquece, a gente já destruiu toda a defesa antiaérea deles. Eles não têm mais defesa antiaérea. Não tem nada. Quer dizer, podem até ter sorte com uma arma de ombro ou algo assim, mas no geral você sabe, eles não têm defesa nenhuma. Olha, eu continuo ouvindo essa frase o tempo todo, que toda essa atividade militar é para fazer com que eles, aspas, assinem o acordo. Eles repetem isso, assinem o acordo. Mas a pergunta que eu preciso fazer é, qual acordo? Porque a gente já teve o professor Morandi aqui no programa e eu também conversei com outras pessoas do governo que disseram que já existe um tipo de acordo na mesa que os dois lados, em grande parte, já aceitaram. Seria um memorando de entendimento, que, só para deixar claro, não é um acordo de paz ou de fim de guerra.
é um acordo para começar o processo, especialmente na questão maior do programa nuclear e de tudo que vem junto com isso. Mas tem muita coisa que precisa vir primeiro do lado iraniano. Então, se é esse o acordo que estamos tentando alcançar, o Irã já tinha se mostrado disposto a assinar esse documento. Só que agora os termos parecem estar mudando. Então, afinal, qual é o acordo que estamos tentando fazer com que eles assinem agora? Eu não sei exatamente o que a gente está tentando fazer eles assinarem, nem como é esse acordo. Pelo que eu entendi, o acordo que estava na mesa, que os iranianos aceitaram, e que eu achava que o governo Trump também tinha aceitado, era basicamente para conseguir um cessar-fogo, como você disse, Dani. É muito importante deixar claro para o público que o que estamos discutindo aqui é conseguir um cessar-fogo. E aí, depois disso, começariam negociações sérias sobre vários temas, como a questão nuclear, as reparações, quem controla os estreitos e por aí vai. Então, isso seria uma espécie de segunda fase. Mas na primeira fase, eu achei que havia só alguns pontos principais nesse acordo de cessar-fogo que estavam sendo discutidos. O primeiro é que todos os tiros tinham que parar, inclusive no Líbano. Ou seja, a guerra entre o Hezbollah e Israel precisava ser encerrada, assim como o conflito entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. Então tem que parar todo o tiroteio. Esse é o ponto número 1. O número 2 é que os iranianos abririam o Estreito de Hormuz e a gente eliminaria o bloqueio. Isso significa que os navios poderiam sair do Golfo em grande quantidade e o Golfo, na prática, ficaria aberto. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é que os iranianos recuperariam 24 bilhões de dólares dos seus ativos congelados. E eu acho que quando isso acontecer, e finalmente quando forem suspensas as sanções sobre a venda de petróleo iraniano nos mercados globais, não é suspender todas as sanções, só as que impedem o petróleo iraniano de sair do Golfo e chegar aos mercados internacionais. Quando essas 4 coisas forem feitas, aí sim você tem um cessar-fogo de verdade. E por um tempo pareceu que tanto os americanos quanto os iranianos concordavam com isso e que estavam apenas acertando os detalhes. Mas depois do que aconteceu com o helicóptero Apache, e considerando que agora estamos subindo a escada da escalada, dá para imaginar que tudo isso foi por água abaixo. Eu não sei onde isso vai parar, mas acho que esse é o cenário, pelo menos do ponto de vista de quem está de fora. Agora, aqui vai uma informação de dentro que a gente tem aqui. Ontem, antes de começar essa segunda rodada, recebemos uma declaração do secretário da Guerra, Pete Hegseth. Ele estava falando de Cuba, onde, ao que tudo indica, estamos nos preparando para a próxima guerra. Mais sobre isso daqui a pouco. Mas foi isso que ele disse sobre o que estava por vir ontem à noite. E o motivo. Como o presidente Trump disse, eles estavam ali, batendo, batendo, batendo. Dá pra ver quando alguém tá tentando bater num acordo. Mas em vez disso, vão cair bombas, batendo, sobre instalações importantes no Irã, vindas dos Estados Unidos da América. E isso não é porque a gente quer recomeçar alguma coisa. A gente não precisa recomeçar. É porque o Departamento de Guerra está pronto para definir as condições e garantir que a gente consiga o tipo de acordo que o presidente Trump espera. Olha, eu não sei o que ele quer dizer com isso de que nada está sendo reiniciado. Bom, é a segunda noite de bombardeios e tem mais um vindo aí. Então não sei de que outra forma você chamaria isso. Agora, essa história de que as coisas estão andando devagarinho, isso dá a entender que os termos têm mudado. Mas o que eu posso te dizer, com base em algumas fontes, na verdade 2 fontes diferentes, uma do lado iraniano e outra do lado americano, é que elas têm conhecimento quase direto do que vem acontecendo dentro dessas negociações. E elas confirmaram o que você acabou de sugerir, que já existia, em grande parte, um entendimento sobre a estrutura,
para começar todo esse processo que você descreveu. E os termos foram em grande parte aceitos pelos dois lados. Mas agora parece que não é que os iranianos estavam nos enrolando. O que parece é que o Trump decidiu não aceitar aqueles termos. E agora, em vez de simplesmente dizer não, ele quer, pelo menos é assim que parece, dizer algo como: foi culpa deles, então vou bombardeá-los até que me deem, como o secretário Hegseth comentou, os termos com os quais o Trump pode viver. Ou seja, meu recordar forward que oxigênio é for isso é. Eu quero remexar com esse jeito. E que não. Do you see it any different? Eu não sei o que o Hegseth está dizendo. E eu nunca sei o que o Trump realmente quer dizer porque ele muda o que fala. Pode ser que nem ele saiba o que quer dizer. Esse é o problema. Então é muito difícil saber. E olha, esses caras falam sobre um acordo. O acordo é a segunda fase, certo? O acordo de paz de verdade, onde se trata da questão nuclear, de quem controla o estreito, do pacote geral de sanções e por aí vai. Tudo isso só vai ser resolvido depois que houver um cessar-fogo e que se possa sentar para negociar de forma séria. O problema que a gente enfrenta agora é que nem o cessar-fogo a gente consegue. Parecia que a gente tinha todos os elementos para um cessar-fogo. Parecia que os paquistaneses estavam trabalhando para liberar os 24 bilhões de dólares em ativos iranianos e que a gente tinha resolvido essa questão. E, portanto, as 4 questões estariam resolvidas. Parecia que o Trump ia conseguir fazer o Netanyahu e o Hezbollah pararem de atirar um no outro. Então, parecia que a gente tinha o começo de um acordo que poderia levar a um cessar-fogo, mas não a um acordo final. E aí tudo foi por água abaixo quando aquele Apache foi derrubado. Quer dizer, o Trump podia ter lidado com isso de várias maneiras diferentes, mas escolheu subir na escada da escalada. E Danny, a primeira pergunta que me vem à cabeça quando vejo o que está acontecendo é: por que essas pessoas do governo acham que vão vencer subindo essa escada da escalada? O Trump fala que os iranianos não têm muitas defesas aéreas, o que significa que boa parte das nossas aeronaves e mísseis Tomahawk pode atacar o Irã praticamente sem resistência. Eu acho que tem bastante verdade nisso. O que ele não percebe é que o Irã tem uma capacidade ofensiva própria muito significativa, baseada em drones e mísseis. Tanto mísseis de cruzeiro, quanto principalmente mísseis balísticos. Esses mísseis balísticos são numerosos, são extremamente precisos, e já causaram um enorme estrago em instalações militares americanas na região. E veja, a gente está num ambiente cheio de alvos. Num cenário assim, em que os iranianos têm muitos mísseis precisos, como é que você sobe a escada da escalada e ainda consegue vencê-los? E aliás, o Trump já começou a falar em tomar a ilha de Karg, assumir o controle do petróleo iraniano e por aí vai. Se ele seguir por esse caminho, o que vai acontecer é que os iranianos vão retaliar, atacando o fluxo de petróleo saudita que passa pelo Mar Vermelho. Eles também vão atacar o fluxo de petróleo dos Emirados Árabes que sai pelo Mar de Omã. E isso não vai levar a nada de bom. Quer dizer, a gente não tem nenhum interesse em aumentar ainda mais essa guerra, porque escalar o conflito militarmente não traz vitória. Pelo contrário, piora a situação econômica. O motivo pelo qual o Trump está tão desesperado para resolver essa guerra, agora que estamos entrando no 4º mês, é justamente por causa das consequências econômicas. E também porque muita gente está dizendo para ele que com o passar do tempo, isso só tende a piorar. É isso. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Por isso, o melhor seria encerrar isso o quanto antes. Mas em vez disso, estamos subindo a escada da escalada, acreditando, de forma equivocada, que assim ganhamos mais poder de coerção. Eu, na verdade, acho que isso não é verdade. Como você sabe, eu venho dizendo há muito tempo. O que está acontecendo agora, a continuação da guerra, a escalada da guerra, é do interesse do Irã. Eu não acho que o que está acontecendo agora vá contra os interesses do Irã.
O Irã tem um interesse direto em prolongar essa guerra e em acelerar o ritmo com que a gente caminha rumo ao abismo, ao precipício, no plano econômico. Então, na minha opinião, o presidente Trump está num buraco profundo, e o que ele está fazendo é cavar mais rápido e mais fundo. Sabe, você acabou dizendo exatamente o que eu ia falar sobre algumas dessas mudanças. A gente tinha conversado sobre o que estava sendo discutido, o que o pessoal do governo vinha dizendo sobre quais eram os nossos objetivos e tudo mais. Mas nas últimas 12 horas, as coisas mudaram bastante. O Gary mostrou aí na tela, há pouco, o que o Trump postou no Truth Social. Mas antes de a gente se concentrar nisso, deixa eu te mostrar uma coisa que passou ontem à noite na Fox News com o general Keith Kellogg. Politicamente, a gente diria, parem as negociações. Manda nossa equipe voltar para casa e fala, vocês sabem o nosso número, liguem para a gente. Economicamente, você toma lugares como Rock Island, que é o centro de comando e controle no estreito, e toma Park Island, que é a linha vital da economia. Aí você diz para o resto do mundo, vocês não vão receber mais petróleo, porque agora o controle do petróleo é nosso. Mas nós não somos os barões do petróleo. O que você acha disso? Primeiro de tudo, a ideia não é só tomar a Ilha Park ou só atacar, mas pegar o petróleo deles e agir como se fôssemos magnatas do petróleo. O que você acha disso? Porque para mim isso é meio demais. É muita coisa. Isso é uma ilusão, certo? Essas pessoas estão desesperadas. Pessoas como Keith Kellogg ajudaram a nos colocar nessa guerra. Ele tem sido um entusiasta o tempo todo. E todas aquelas estratégias que pareciam viáveis, que muita gente discutiu, acabaram não sendo tão viáveis assim. E agora essas pessoas estão desesperadas. Então começam a falar em tomar a ilha de Karg. A gente já falou sobre isso antes. Não faz o menor sentido. A ideia de que você vai tomar o petróleo iraniano, vai controlar o estreito, vai controlar o fluxo de petróleo do Golfo Pérsico para os mercados globais, e ainda vai ter algum tipo de poder sobre países do mundo todo, como a China. Isso é completamente insano, certo? A gente não tem capacidade militar para tomar o petróleo do Irã, nem para controlar o Golfo Pérsico. Sadim Arab. Bota no chão. Sério. A gente não tem forças militares na região para sustentar uma operação dessas por muito tempo. Quer dizer, talvez a gente consiga tomar uma ilha por um curto período. Mas estamos falando de um país enorme. É um território imenso. Eles têm o quê? 93 milhões de pessoas. E além disso, se você já olhou o terreno, durante a Guerra Fria, Dani, uma das hipóteses que pessoas como eu, que estudavam segurança naquela época, analisavam era a possibilidade de a União Soviética invadir o Irã. Isso depois de 1979, lembra? Em 79, os soviéticos invadiram o Afeganistão. E ao mesmo tempo, houve uma revolução no Irã que deixou o país muito enfraquecido. Então muita gente começou a estudar a questão de quão fácil seria para a União Soviética invadir o Irã, atravessar as montanhas Zagros, descer até Cuzistão e por aí vai. E quase todo mundo entendeu muito rápido que o terreno no Irã é extremamente difícil, para dizer o mínimo. Isso não é como conquistar a Polônia, que é um país plano, sabe, espremido entre a Rússia, ou a antiga União Soviética, a Alemanha e a Áustria, e que já foi conquistado e apagado do mapa várias vezes. A geografia lá é muito complicada, para dizer o mínimo. E a gente não tem muitas forças terrestres. O Trump não vai colocar tropas de verdade em solo. Então, toda essa conversa sobre basicamente conquistar o Irã e fazê-lo se ajoelhar é simplesmente loucura. E aliás, falando da questão do tempo nessa história, a economia internacional está com problemas. Está com problemas mesmo.
A gente vê as taxas de juros subindo nos Estados Unidos. E todo mundo prevê que, se isso não for contido, elas vão subir ainda mais rápido e mais alto. Certo? Então você pensaria que o Trump estaria tentando encontrar uma forma de conter essa situação, que parecia ser o caminho que ele estava seguindo antes de segunda-feira. Mas agora ele está subindo na escada da escalada. E é importante lembrar, quanto mais duro ele fala e quanto mais duras forem as ações dele, mais forte vai ser a resposta do Irã. E à medida que os iranianos reagirem, eles vão acabar causando cada vez mais danos. Isso vai prejudicar o fluxo de petróleo e de outros produtos que saem do Golfo Pérsico, o que vai agravar ainda mais os problemas que a gente enfrenta na economia internacional. Então, sinceramente, eu não consigo ver como isso pode ser uma estratégia capaz de vencer uma guerra. Sabe, a gente já conversou várias vezes sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ao longo do último ano, mais ou menos desde que o Trump tomou posse. A gente sempre destacou que muitas vezes o que o Trump faz no dia é resultado da influência da última pessoa que falou com ele antes de ele fazer uma declaração. E aí, se no dia seguinte alguém diferente falasse com ele, ele já saía dizendo outra coisa. Parece que é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, quando saiu esse relatório sobre um helicóptero que teria sido derrubado, no começo, na verdade, ele não tinha sido derrubado. No começo, a única coisa que se sabia era que o helicóptero tinha caído. O CENTCOM não dizia nada, então a gente só sabia disso, que um helicóptero tinha caído. O presidente Trump foi questionado logo depois, e o comentário dele foi: "Não é nada demais, não estou muito preocupado com isso." Foi o que ele disse no início. E aí, claro, depois a gente soube que aconteceu alguma coisa, e de repente virou um grande assunto, e agora vamos atacar 20 alvos. Todo mundo sabe disso. Bom, eu acabei de mostrar para você o Keith Fogg conversando com o Trump ontem à noite. E hoje de manhã o presidente Trump disse o seguinte. Eles estão sendo dizimados, completamente dizimados, estão desesperados para fazer um acordo. Querem muito fechar um acordo. Estão praticamente rendidos. Só ainda não perceberam isso, para ser sincero com você. Ainda não perceberam. E a gente está conversando com eles e tudo mais. Mas olha, a minha preferência sempre foi tomar Cabul e pronto. Então, eu só vou falar sobre Cabul e depois voltar para aquela postagem no Truth Social. Ele também acrescenta que vão tomar a infraestrutura de petróleo e assumir o controle dos mercados de petróleo e gás. Quase, palavra por palavra, o que o Keith Kellogg tinha dito na noite anterior. E o Trump nem tinha mencionado Cabul ou o petróleo há meses. Então, o que você acha disso? Porque isso me preocupa. Olha, eu acho que não há dúvida de que existe um pequeno grupo de pessoas em volta do Trump que faz os mesmos tipos de argumentos que o general Kellogg faz. E você provavelmente tem razão. Eu não tenho fatos concretos, mas é bem possível que o último a conversar com ele tenha muita influência. E o que essa pessoa diz pode fazer diferença de vez em quando. Provavelmente alguém como o Keith Kellogg falou com ele e disse que existe uma fórmula mágica, e que essa fórmula seria tomar a ilha de Karg, assumir o controle do estreito, controlar o petróleo iraniano e usar esse poder para forçar os iranianos a se renderem. E além disso, mandar um recado bem claro para países como a China e para outros ao redor do mundo, de que basicamente somos nós que controlamos o fornecimento de petróleo do planeta e que todo mundo tem que seguir a nossa música. É assim que muita gente parece pensar hoje em dia. E como eu repito até cansar, o que mais me chama atenção em tudo isso é que pessoas que deveriam saber melhor não têm noção dos limites do poder militar. Elas acham que, os Estados Unidos têm um exército incrivelmente poderoso e que podem fazer praticamente o que quiserem com ele e conseguir o que quiserem. E como você e eu sabemos muito bem, sim, nós temos um poder militar impressionante. Mas
Existem limites reais para o que dá para fazer com esse poder, como a gente descobriu há muito tempo no Vietnã, há muito tempo no Afeganistão e como estamos descobrindo agora no Irã. Existem simplesmente limites para o que é possível fazer. Sim, existem. E dá para, pelo menos em parte, perdoar alguém que não entende nada de assuntos militares, de como as guerras funcionam, ou coisa parecida, e que só ouve frases de efeito do tipo, somos o exército mais poderoso da história do mundo. Dá para entender que essa pessoa pense, bom, o Irã é um país bem menor, com um exército bem menor, então com certeza a gente consegue vencê-los. Mas como você disse, é bem diferente, e pior, quando vem de alguém que deveria saber melhor, como um general 4 estrelas, tipo Jack Keane. Mesmo que eles assinem no papel e a gente consiga tudo o que quer por escrito, o que eles vão fazer na hora de colocar em prática? Vão enrolar e depois vão tentar reverter tudo. Eu realmente acredito que estamos caminhando para um retorno a grandes operações de combate, e isso vai colocar o regime num caminho de colapso. E o que fazemos em relação a Karbala? O presidente indicou hoje que preferiria agir, digamos, no modelo venezuelano. Se a gente assumisse o controle, seria apenas de forma temporária. E a ideia seria trabalhar, no fim das contas, com um governo com quem pudéssemos cooperar e devolver o controle para eles, porque o petróleo é deles. Se não houver um acordo, me parece que vamos acabar voltando para grandes operações de combate, o que, na minha opinião, já seria a opção preferida de qualquer forma. Se conseguirmos fazer esse regime, abrir mão do comportamento predatório, tirar a capacidade ofensiva deles de agir assim e forçar o colapso do regime em algum momento, aí sim existe uma oportunidade estratégica de redefinir o Oriente Médio por gerações. Isso ainda é totalmente possível. Olha, se quem tivesse dito isso fosse o Benjamin Netanyahu, eu até entenderia de onde vem, porque ele quer redefinir o Oriente Médio. É exatamente isso que o Netanyahu quer. Mas vindo do general Keane, ele deveria saber muito bem que nós não temos capacidade militar, nem junto com Israel, para lutar, para impor isso, senão já teríamos feito. Então, o que você acha que faz ele continuar repetindo isso? E eu vou te dizer por que isso me preocupa. Porque, como eu te mostrei, o Kellogg disse o que disse ontem à noite, e o Trump repetiu na manhã seguinte, antes de começar o primeiro desses, que agora vão ser 3 dias de bombardeios. O Jack Keane foi de novo à Fox News e disse, acho que a gente precisa voltar a bombardear, porque é a única coisa que vai fazer esses caras cederem. E agora ele fez exatamente isso. E se ele está falando de Karbala e de todo esse papo de tomar o petróleo, e acaba convencendo o Trump a seguir por um caminho que, militarmente, como você mesmo explicou, não tem como dar certo. Onde é que a gente vai parar depois de tentar? A gente só vai ficar em uma situação pior do que está hoje. De novo, estamos num buraco bem fundo. E o que o presidente Trump, que está no comando, está fazendo é cavar mais rápido e mais fundo. Eu não sei mais o que dizer. A ideia de que vamos fazer os iranianos se renderem, para mim, não é um argumento sério. Nós representamos uma ameaça existencial para eles. Os Estados Unidos e Israel são estados genocidas, com as armas apontadas para o Irã, querendo destruir o Irã. E o presidente Trump diz que eles estão prontos para se submeter. Eles só não sabem disso. Por quê? O que isso quer dizer? Eu acho que eles nunca vão saber disso. Ele pode achar que eles estão prontos para ceder, mas o fato de eles nem saberem disso mostra que não estão prontos para ceder. E, aliás, o general Keane sempre conta aquela história de que os americanos são os mocinhos, que o presidente Trump é especialmente um dos mocinhos, e que os iranianos são os vilões, que a gente não pode confiar neles para cumprir um acordo, certo? Pois bem, eu lembraria que a gente tinha um acordo com os iranianos, chamado JCPOA, e não foram os iranianos que abandonaram o acordo. Foi o presidente Trump que saiu dele.
Você acha que os iranianos podem confiar no presidente Trump? E deixa eu acrescentar uma coisa. No dia 26 de fevereiro, 2 dias antes da guerra, a gente também tinha pelo menos o esboço de um acordo em que o Irã estava disposto a fazer coisas melhores do que o que estava no JCPOA. E a gente jogou isso fora também. Um ponto grande e importante. E deixa eu acrescentar uma coisa, Daniel. Antes da guerra de 12 dias, em junho passado, a gente estava negociando e avançando bastante no mesmo acordo. E do nada, os israelenses e depois nós atacamos o Irã. Então você deu um exemplo, eu dei 2. Você acha que os iranianos confiam nos Estados Unidos? Eu não acho que eles confiem. Você acha que alguém confia nos Estados Unidos nesse momento? Você acha que o Vladimir Putin confia nos Estados Unidos? Eu acho que não. Acho que todo mundo sabe que não dá para confiar nos Estados Unidos e também não dá para confiar em Israel. Mas essa não é a história que o general Keeney conta. Ele diz exatamente o contrário. Eu acho que ele está só jogando conversa fora. Não vejo nenhuma evidência que sustente o ponto de vista dele. Mas voltando à questão das consequências militares, de subir nessa escada de escalada, a verdade é que a gente simplesmente não tem capacidade para executar essas estratégias e vencer essa guerra do jeito que esses 2 generais, o general Kellogg e o general Keeney, acham que dá para fazer. E como você mesmo destacou, e eu concordo totalmente, se essa fosse a fórmula mágica, a gente já teria feito isso há muito tempo. O fato de ainda não termos feito mostra que isso não oferece uma saída para essa situação desastrosa em que a gente se meteu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gary, se prepara para colocar de novo na tela cheia o que você mostrou há um segundo. Eu imagino que seja algo de última hora, porque eu não tinha visto antes. A questão é a seguinte: se a gente seguir por esse caminho, seja tentando fisicamente tomar a carga ou bombardeá-la, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas como é evidente que isso não é algo militarmente alcançável, a gente pode tentar, mas vai fracassar. E aí, para onde isso vai nos levar? Porque se na nossa cabeça a gente acha que isso vai forçar o lado iraniano a aceitar um acordo melhor. Gary, você tem o Galibaf aí? Coloca de novo na tela, por favor. Aparentemente, ele acabou de dizer o seguinte: estratégias erradas e decisões impulsivas vão reiniciar todo o tabuleiro de forma pior, explodir a infraestrutura e os mercados de energia e criar um atoleiro sem fim no qual vocês vão ficar presos por anos. Vocês foram enough ainda. Agora o Galibaf não é apenas o penstivo de Tudoraut. Pelo que eu entendo, ele também é um ex-general. Com certeza é um veterano de combate e tem ligações muito próximas com a Guarda Revolucionária Iraniana. Então eu não vejo isso como uma ameaça vazia se a gente for contra a ilha de Karg, porque tenho certeza de que é disso que ele está falando. Veja, isso foi postado há umas 11 mensagens, pouco mais de 1h30 atrás. É isso que ele vai dizer. Então, isso nos colocaria numa situação muito pior. Mesmo com toda a ânsia por guerra que Jack Keeney, Keith Kellogg, Lindsey Graham, Mike Pompeo e tantos outros demonstram, eles precisam enxergar que se seguirmos por esse caminho, não vamos ter sucesso e só vamos piorar nossa situação. Me ajuda a entender a mentalidade dessas pessoas. Eu simplesmente não consigo. Eu simplesmente não consigo explicar isso. Sério. Quer dizer, para mim parece tão óbvio que pessoas instruídas, especialmente figuras como os generais Keeney e Kellogg, que serviram nas Forças Armadas Americanas e, na verdade, serviram no Exército Americano, costumam ter uma noção mais realista dos limites do uso da força. Diferente da Força Aérea, onde muita gente tende a achar que o poder aéreo é uma espécie de solução mágica. Eu acho isso fascinante. É inexplicável o que está acontecendo aqui. Vocês não sabem o que essas pessoas estão dizendo? E eu, na verdade, fico surpreso que o próprio Trump ainda não tenha percebido que o conselho que essas pessoas estão dando para ele
é um mau conselho. Foram essas mesmas pessoas que o colocaram nessa guerra desde o começo. A gente imaginaria que a essa altura ele estaria coçando a cabeça e pensando, talvez eu não devesse ouvir essas pessoas que me incentivaram a entrar nessa guerra, porque elas me colocaram num enorme atoleiro. E, se você parar para pensar nas soluções que eles propõem para resolver esse problema, elas realmente não parecem muito plausíveis. É o que se esperaria. E também se esperaria que ele estivesse ligando para outros conselheiros. Eu imagino que o J.D. Vance, que é um cara inteligente, independentemente do que a gente pense das ideias dele, já tenha percebido o que você e eu também percebemos. E que o Trump provavelmente vai depender bastante de alguém como o Vance, que, de novo, eu imagino que entenda tudo isso, mas sabe, acaba repetindo as palavras do Pete Hegseth e ouvindo aqueles dois generais e o Lindsey Graham. Meu Deus, quando você ouve o Lindsey Graham falar, dá até para se perguntar de que planeta ele veio, né? Não é assim que o mundo funciona. E como eu já disse várias vezes, a essa altura, a gente tem provas mais do que suficientes, depois de todas essas aventuras em que nos metemos, de que as ideias deles quase nunca dão resultado. Parece que toda guerra em que a gente entra, a gente acaba perdendo. Deixa eu entrar um pouco mais fundo nesse assunto. Você acabou de expor algo que... Olha, todas essas pessoas que eu mencionei são pessoas inteligentes. Claramente não são burras, nem ignorantes. Não é falta de conhecimento adequado. Elas têm esse conhecimento. E mesmo assim estão tomando decisões que, com base no que a gente sabe, nos levariam a uma situação desastrosa. Então, quando a gente se depara com uma situação em que as ações são ilógicas, quando a lógica deveria levar essas pessoas a tomar outra decisão, e elas estão, digamos, uns 45 graus fora do rumo que deveriam seguir, a gente precisa olhar e pensar, será que existem outras explicações possíveis? E eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu venho ouvindo há mais de um ano e que sempre descartei, dizendo, não, isso é tão absurdo que nem pode ser verdade. Mas eu começo a me perguntar, será que vale pelo menos explorar essa ideia? A ideia de que há quem diga que o Ocidente, especialmente, está tão sobrecarregado de dívidas, principalmente os Estados Unidos, mas também a Europa, que nunca vai conseguir sair disso. E que a única forma de conseguir seria com uma grande guerra, tipo uma Segunda Guerra Mundial, que permitiria um reset financeiro. E aí seria preciso repetir várias das medidas que foram tomadas na Segunda Guerra, que ajudaram a tirar a gente da Grande Depressão e tudo mais. Você acha que faz algum sentido essa ideia de que pode haver gente em níveis mais altos da elite que realmente queira nos empurrar para uma guerra, para que o país possa dar um calote ou fazer alguma outra manobra, algo que sirva para esse reset, e evite o que eles talvez calculem ser um desastre econômico ainda pior no futuro? Vou fazer 2 pontos sobre isso, Dani. Primeiro, eu nunca vi nenhuma evidência de que alguém do chamado Partido da Guerra, e isso inclui o presidente Trump, seus principais assessores e também pessoas de fora do governo, tenha feito esse tipo de argumento. Eu simplesmente não vejo essa evidência. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é o seguinte. É bom lembrar que quando entramos na guerra, no dia 28 de fevereiro, não achávamos que seria uma guerra longa. A gente entrou acreditando que venceria rápido, de forma decisiva. Pensamos, olha, são as Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel, duas das mais poderosas e eficazes do planeta. Achávamos que poderíamos entrar, provocar uma mudança de regime bem depressa e depois viver felizes para sempre. Essa era a nossa mentalidade quando começamos. E isso contradiz o argumento que você estava fazendo de que a gente queria uma guerra longa. Agora você pode dizer que depois que não vencemos de forma rápida e decisiva, e ficou claro que era uma guerra de desgaste, as pessoas começaram a aceitá-la pelos motivos que você mencionou. Mas, de novo, eu não vejo nenhuma evidência disso. Acho que o argumento mais forte é que essas pessoas que faziam parte do grupo pró-guerra
e estavam pressionando por esse conflito, colocaram a própria reputação em jogo. E seria devastador para elas se a gente perdesse essa guerra. Por isso elas têm interesse em insistir ainda mais. E quando ouvem pessoas como nós dizendo que não vai funcionar, elas entendem que provavelmente não vai mesmo. Mas se existir nem que seja uma pequena chance de dar certo, elas apoiam. E claro, é fácil para elas se convencerem de que existe essa pequena chance de funcionar. E por isso eles seguem em frente, achando que de alguma forma vai acontecer um milagre e que no fim das contas a gente vai vencer a guerra. Ou, pelo menos, chegar perto bastante da vitória para que eles possam dizer que ganharam, que vencemos a guerra e assim a reputação deles não fica manchada. Eu acho que, se tem algo que os move agora é isso. Mas quem sabe, né? E aliás, vamos voltar à decisão de começar essa guerra. Você e eu já falamos sobre isso antes. As evidências são esmagadoras na literatura acadêmica. E não falo de acadêmica num sentido restrito, mas num sentido amplo. As evidências são claras tanto na literatura quanto nos registros históricos. Mudança de regime causada só por poder aéreo nunca acontece. Isso nunca acontece. O presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu iniciaram uma campanha militar baseada na ideia de que o poder aéreo, sozinho, poderia derrubar o regime no Irã, que venceríamos rápido, de forma decisiva, e ficaríamos em posição de vantagem no Golfo Pérsico. Era isso que eles imaginavam. Foi uma decisão irracional, certo? É irracional porque a teoria da vitória era profundamente falha. E quase todo mundo que eu conheço entende isso perfeitamente. Porque temos muita experiência em tentar provocar a mudança de regime pelo mundo. A gente presta atenção em como se faz isso e em como não se faz. E todo mundo, ou quase todo mundo, sabe que não dá para fazer isso só com poder aéreo. Mesmo assim, o Trump e o Netanyahu, por algum motivo, acharam que podiam resolver só com ataques aéreos. Foi uma decisão irracional. Não existe nenhuma teoria racional de vitória aqui. Mas será que a gente devia se surpreender com o fato de que as mesmas pessoas que nos colocaram nessa guerra com uma estratégia maluca, agora continuam insistindo em mais estratégias malucas? Acho que não. Na verdade, é o que já era de se esperar. É o tipo de coisa que vem da elite americana. Pensa na guerra do Iraque, em março de 2003. Pensa na decisão de ficar no Afeganistão depois que derrubamos o Talibã para sempre, sem fim. É difícil entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Olha, sabe, eu não sei o que é pior. Se é ter algum tipo de plano diabólico acontecendo em algum lugar para nos manter numa guerra, ou esse tipo de pensamento absurdo de que você está falando. Porque, pelo menos no primeiro caso, existe algum plano, alguma estratégia. No outro, a gente simplesmente vai tropeçando no que aparecer. E de qualquer jeito, é ruim. Mas, poxa vida, tem alguma coisa muito, muito errada aí. Deixa eu interromper um pouco aqui. Você falou antes sobre como é importante ter vozes como a desse canal, dos programas em que você participa, das declarações que você faz e todo esse tipo de coisa. Mas tem gente agora tentando silenciar uma das nossas vozes aqui. Isso é notícia de última hora. Eu não tinha ouvido falar disso antes. Acabou de sair. Alguém acabou de me mandar que o governo dos Estados Unidos está investigando o crítico da guerra do Irã, Trita Parsi, e dizendo que talvez até tentem deportar ele, porque não gostam do que ele anda dizendo. E isso já começou a aparecer em vários meios de comunicação por aqui. Eu espero que isso esteja errado, ou que seja só uma tática para assustar. Mas ele tem falado abertamente sobre muitas das mesmas coisas que a gente comenta aqui, e eu acho isso preocupante. Vou destacar algumas coisas aqui, Dani. Primeiro, o Trita basicamente diz o mesmo que a gente, certo? De um jeito bem importante, nós três pensamos igual nesses assuntos, né? E o fato de estarem cogitando deportar ele, se isso for verdade, é assustador. É desprezível.
Quer dizer, o que foi que esse país virou? O Trita Parsi é um americano leal. Sério, isso tudo é meio insano. A ideia de deportar alguém só porque ele fala coisas sobre a guerra com o Irã que eles não gostam, não faz sentido. Não é como se ele fosse um torcedor do Irã ou tivesse passando informações sigilosas para eles, nada disso. Mas é aqui que a gente chegou, nesse momento do país. E, aliás, o que mais preocupa nisso tudo é que o presidente Trump e os republicanos fizeram campanha dizendo que a esquerda, o Partido Democrata e as pessoas mais à esquerda do espectro político estavam tentando calar a liberdade de expressão. E olha, em alguns casos isso era verdade, sim. Mas aí o presidente Trump assume o cargo, os republicanos passam a controlar tanto a Câmara quanto o Senado. E se você quer saber, na minha opinião, eles estão sendo bem piores do que os democratas foram. Essa é uma situação terrível. Sabe, é até irônico, John. Ainda mais porque eu lembro que no discurso de posse, o presidente Trump disse o seguinte, que agora estávamos a favor da liberdade de expressão e que as pessoas poderiam dizer o que quisessem. E por aí vai. Mas claramente aquilo era só um monte de palavras vazias, porque isso só vale enquanto você fala sobre liberdade de expressão do jeito que ele quer. Caso contrário, você é silenciado. E quem sabe se amanhã não vai ser comigo, sendo alvo de alguma investigação inventada, ou talvez até com você. Ah, disso eu não tenho dúvida. E como você e eu sabemos, nós dois sofremos profissionalmente, não muito, mas um pouco, por causa das nossas opiniões. E eu acho isso bem chocante. Nós dois servimos nas Forças Armadas Americanas, certo? E basicamente estão nos punindo por dizer coisas que acreditamos de verdade que são do interesse nacional dos Estados Unidos. Certo. Nós, que colocamos a América em primeiro lugar, que nos importamos com o país, queremos que os Estados Unidos façam o que é certo. E o que estamos criticando, quando ouvimos pessoas como os generais Keane e Kellogg, e o que estamos defendendo, tem tudo a ver com fazer o bem para os Estados Unidos e, na verdade, também para o povo ucraniano, se quiser falar da guerra na Ucrânia, e até para a questão do Irã. E não é como se a gente quisesse machucar outras pessoas ou prejudicar os Estados Unidos. Muito pelo contrário. E eu acho que o mesmo vale para o Trita. O Trita realmente quer acabar com a guerra do Irã, e quer muito isso. Ele é, de várias formas, profundamente comprometido em tentar influenciar o debate público e também o debate dentro do governo, de um jeito que leve a um cessar-fogo e depois a um acordo. Ele quer muito um acordo. Então, as intenções dele aqui são nobres. As intenções dele estão alinhadas com o interesse nacional americano, assim como as suas e as minhas. Mas como você sabe, e ele parece saber mais do que a gente agora, eu espero que isso não se confirme. Se você diz coisas que o governo atual não gosta, ou até governos anteriores, você acaba sendo punido. Você sofre profissionalmente. É uma situação terrível. E, aliás, voltando à pergunta sobre por que estamos com tantos problemas hoje, qual é a causa disso? Isso faz parte do problema. Quando não existe um debate aberto e você pune quem pensa diferente, você está, como a gente dizia, eu era criança, Poenio Simapor. Não há dúvida disso. E eu espero que isso seja só um aviso, que no fim não dê em nada. Tem muita reação contrária. Imagino que não sejamos os únicos a sair em defesa do Trita e a dizer que ele é um patriota americano que busca o melhor para o povo dos Estados Unidos. E tomara que outras pessoas também comecem a enxergar isso. Espero que não vá além disso. Olha, nos últimos minutos que eu tenho com você, quero mudar um pouco de assunto. Você mencionou há pouco a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você acabou de voltar de Atenas, na Grécia, e confesso que fiquei com inveja. Adoraria conhecer aquele lugar um dia. Mas uma das manchetes que saíram de lá, tem até uma imagem de um dos vídeos, dizia assim: pode não sobrar nada da OTAN. A previsão assustadora de Trump, segundo o professor Mearsheimer.
Conta pra gente um pouco, o que foi que você disse lá que gerou uma manchete dessas? What did you talk about here that got such a headline? Eu acho que não há dúvida de que o presidente Trump tem pouca consideração pelos europeus em geral e também pouca consideração pela aliança da OTAN. Ele causou um enorme dano às relações transatlânticas e prejudicou de forma significativa a própria OTAN. E se a gente pensar bem, ele ainda tem mais de 2 anos e meio de mandato, então vai continuar por aí por bastante tempo. E não há motivo para acreditar que a postura dele em relação à OTAN vá mudar de forma significativa. Na verdade, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai continuar desmantelando a estrutura dessa instituição e também vai continuar enfraquecendo a relação transatlântica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é importante entender que há muito tempo temos interesse em fazer uma guinada em direção à Ásia. E quando você muda o foco para um lugar, precisa se afastar de outro. E o lugar de onde a gente vai se afastar é a Europa, porque não vamos nos afastar do Oriente Médio por causa de Israel. Dado que estamos completamente ligados a Israel e que o lobby é incrivelmente poderoso nos Estados Unidos, não vamos sair do Oriente Médio de forma significativa. E com certeza vamos continuar atrelados a Israel. Ao mesmo tempo, como eu disse, estamos determinados a conter a China no leste asiático. Então vamos ter que estabelecer prioridades. E quando fizermos isso, a Europa vai ficar em terceiro lugar na nossa lista. Isso significa que vamos reduzir bastante a nossa presença militar na Europa. E isso inclui as forças convencionais. E se depender do Trump, ele pode até nos tirar completamente da Europa. Eu não acho que isso vá acontecer, mas acho que é uma possibilidade. E se você conversar hoje com os europeus, eles entendem perfeitamente o que está acontecendo. Eles sabem que o Trump está transferindo o peso de garantir a segurança na Europa dos ombros dos Estados Unidos para os ombros dos próprios europeus. Então, os europeus estão começando a fazer mais por conta própria. Estão começando a ver a União Europeia como a principal instituição de segurança deles, em vez da OTAN. Por isso, eu acho que o que a gente vê é uma OTAN muito enfraquecida, tanto por causa da postura do presidente Trump em relação à OTAN, à Europa e à própria aliança, quanto por causa dessas forças estruturais. E eu não ficaria surpreso se, quando Trump finalmente deixar o cargo, em janeiro de 2029, a aliança existisse só no nome. Eu adoraria fazer um programa inteiro com você sobre isso, porque é um tema fascinante. Talvez até incluir as mudanças que as duas guerras, a da Rússia com a Ucrânia e a dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, estão provocando em tantas áreas diferentes. Acho que as Nações Unidas também estão se tornando cada vez mais uma instituição vazia, um fórum de blá blá blá, onde se fala muito, mas não se age, bem diferente do que era na sua criação. Eu adoraria conversar com você sobre esses assuntos, mas quero focar no tema atual aqui. Em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, houve uma escalada, primeiro de tudo na retórica do lado russo, falando sobre como eles vão começar a atingir centros de comando, controle e tomada de decisão em Kiev. E aí eles atingiram alguns alvos, mas não foi muito além disso. Depois parece que o Zelensky acabou se sentindo um pouco encorajado pelo fato de não ter havido um grande ataque que destruísse um monte de coisas em Kiev. E ele mandou uma carta bem forte publicamente para o Putin, dizendo: quero negociar, quero conversar. Só que toda essa carta, no fim das contas, basicamente dizia: eu quero que você se renda a mim e faça tudo o que eu quiser. Foi ridículo. E foi tudo às claras e por aí vai. Isso gerou muita conversa desde então, dos dois lados, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Numa conferência com os líderes europeus, o Zelensky foi perguntado, acho que foi ontem mesmo, sobre o que ele pretendia com essa carta. During 1 month, I sent
Durante um mês, eu enviei várias cartas com objetivos diferentes para instituições diferentes, começando pela União Europeia, os Estados Unidos, a Casa Branca, o Congresso e também para o Putin. Eu tinha metas distintas. Por exemplo, com os Estados Unidos, eu realmente queria fazer de tudo para mudar um pouco o foco do Oriente Médio para a Ucrânia, para a situação aqui. E eu precisava muito disso. Não posso compartilhar todos os detalhes com você, mas acredite, meu país precisava de muitos mísseis antibalísticos. E eu consegui o resultado. Não vou entrar em detalhes sobre esse resultado, mas eu consegui. E acho que também tinha um objetivo ao enviar uma carta para o Putin, por exemplo. E acredito que obtive o resultado que eu precisava. Então, ele não entrou muito nos detalhes sobre o que achava desse resultado. Mas o que você acha disso? Porque parece que ele mesmo está dizendo: eu só estava tentando manipular todo mundo na Europa e nos Estados Unidos para conseguir mais mísseis antiaéreos, que, segundo ele, conseguiu e que tinha um propósito com o Putin. O que você acha dessas duas afirmações? Eu não acho que ele tenha recebido quase nada dos Estados Unidos. Ele queria mísseis Patriot, certo? E a gente não tem Patriots para dar para ele. A ideia de que ele tem um futuro promissor em relação a conseguir armamentos dos europeus e de nós é ilusória, não é? Os Estados Unidos não estão em posição de fornecer muitas armas. Já usamos boa parte do nosso armamento mais valioso em grande quantidade na Guerra do Oriente Médio. E, aliás, se a gente continuar subindo a escada da escalada na Guerra da Ucrânia, como parece estar acontecendo agora, vamos acabar usando ainda mais desse armamento precioso. E aí vem toda a questão. Será que a gente pode mesmo fazer isso, considerando que precisamos de armamentos no leste asiático para conter a China? Não tem mais armamento para oferecer a ele. Então ele encara um futuro bem difícil com os Estados Unidos. Existia uma aliança liderada pela República Tcheca que vinha fornecendo para ele, ou para a Ucrânia, uma grande quantidade de munições de artilharia de grosso calibre e outros tipos de munição. Mas vários países europeus que faziam parte dessa coalizão liderada pelos tchecos saíram e avisaram ao Zelensky que não vão mais ajudar a Ucrânia por meio dessa aliança. Ou seja, o apoio europeu começou a enfraquecer e o apoio americano praticamente secou. Estou falando de apoio no sentido de enviar material ou armas para a Ucrânia. E sobre o Putin, qual é o propósito de mandar uma carta provocativa para ele e tratá-lo como se fosse uma criança de jardim de infância? Isso simplesmente não faz o menor sentido. Mas é assim que o Zelensky age. E como eu e você já dissemos inúmeras vezes, essa guerra vai ser decidida no campo de batalha e está sendo decidida lá. Não vai haver uma solução diplomática até que a Ucrânia chegue a um ponto em que não tenha outra opção a não ser levantar as mãos e pedir um armistício. E, na verdade, falando sobre isso, a gente mostrou há alguns dias a reação do próprio Putin, gravada em vídeo, quando ele viu aquilo, e reagiu com desprezo, talvez até com um pouco de raiva, dizendo algo como: isso é uma grosseria, não vai nos fazer mudar nada. E depois o Lavrov também veio a público e disse exatamente o que você mencionou, que isso vai ser resolvido no campo militar. E é assim que vai ser, porque, ao que tudo indica, ninguém quer conversar com a gente. Foi o que disse o embaixador russo nas Nações Unidas, Nebenzia. O próprio Zelensky, em certo momento, se impediu de conversar com o presidente, emitindo um decreto que o proibia de se envolver com o presidente Putin. Tudo bem, se quiser conversar, nós nunca recusamos. Mas ele fez isso por meio da chamada diplomacia de megafone, tornando tudo público. A carta foi grosseira. Se você quer conversar, mesmo que tenha se proibido de fazê-lo, faz isso de forma discreta, por canais reservados, para que tudo possa ser organizado do jeito certo. Mas da forma como ele tratou o assunto, é claro que isso nos impede de iniciar qualquer diálogo nas condições que ele impôs.
Então, quer dizer, se você realmente estivesse envolvido e interessado em negociações, é exatamente assim que faria. O que, claro, implica que isso pode ser algo, e é isso que eu queria que você comentasse aqui, parecido com o que estamos tentando fazer na guerra do Irã, com alguns desses comentários do Kellogg e do Jack Keeney. Ou seja, o Zelensky estaria apenas tentando insistir em qualquer coisa que não envolva uma negociação. Então ele faz algo público para parecer firme, para enfrentar o Putin e supostamente conseguir alguma vantagem por outro lado, mas na verdade só tentando ganhar um pouco de tempo, ignorando as realidades que você acabou de descrever. O que você acha disso? Eu estava pensando a mesma coisa que você. Enquanto ouvi ele falar, pensei, aí está mais um sujeito iludido falando sobre como lidar com uma guerra que deu errado. A gente só balança a cabeça e se pergunta, né? Quer dizer, se você olhar para a posição em que os ucranianos estão, para a situação no campo de batalha, eles estão muito em desvantagem no número de tropas. Os russos têm bem mais soldados. Eu arriscaria dizer que é uma vantagem de mais de 2-1 para o lado da Rússia. Além disso, tudo indica que os ucranianos não têm tropas suficientes para ocupar de forma densa a linha de frente. E há brechas enormes. Agora eles conseguem lidar um pouco com isso usando drones. Isso é fato. E isso atrasa o avanço russo. Mas se você observar o que está acontecendo no campo de batalha, os russos continuam avançando. Devagar, mas com certeza eles estão avançando. E o exército ucraniano está mostrando vários sinais de que está em sérios apuros. É só olhar o número de pessoas que estão desaparecidas sem autorização, o número de quem foge do recrutamento e por aí vai. Esse é um exército que está realmente em dificuldade. E eles já não têm mais nenhum tipo de defesa antimísseis. É por isso que o Zelensky está tentando conseguir não mísseis Pershing, mas mísseis Patriot do Trump. Só que ele não consegue. Então eles estão em uma situação muito difícil. E o Zelensky fala como se estivesse no controle. A gente ouve toda essa retórica no Ocidente de que a Ucrânia virou o jogo no campo de batalha, que colocou os russos na defensiva e que os russos estão sofrendo enormes baixas, que o Putin não é mais popular e que tem muita gente querendo tirá-lo do poder. A campanha de drones, com ataques no coração da Rússia, está tendo um efeito letal. E o que dizem é, basta pressionar um pouco mais agora que o Putin vai ceder. Essa é a retórica que a gente ouve no Ocidente. Eu leio alguns desses artigos que as pessoas escrevem, e são pessoas influentes, descrevendo o que está acontecendo na Ucrânia. E eu fico me perguntando, para quem realmente acompanha a guerra, dá para dizer que os russos não estão vencendo rápido, tá? Que os drones ajudaram os ucranianos a desacelerar o avanço russo. Tudo bem, esse argumento faz sentido. Mas dizer que os ucranianos viraram o jogo, que vão vencer a guerra de forma significativa, sinceramente, eu não vejo como alguém pode sustentar isso com base no que está acontecendo de fato no campo de batalha. Bom, você meio que já respondeu parte da pergunta que eu ia fazer, mas eu vou completar o resto. Como você responde às pessoas que dizem que não é só que a Rússia está indo devagar, é que ela não tem capacidade, que não consegue vencer essa guerra porque já se passaram 4 anos e meio? Tem muita insatisfação acontecendo dentro da Rússia agora. Muita gente está ficando irritada com o Putin porque ele ainda não venceu. E, enquanto eles continuam arrastando o conflito na linha de frente, esse descontentamento interno pode crescer. E aí, eventualmente, assim como a opinião pública fez os Estados Unidos saírem do Vietnã, isso pode acabar forçando o Putin a dizer algo como, tá bom, chega, vamos fazer um acordo negociado na linha de contato. Pelo que parece, o Zelensky tem insistido nisso ultimamente. Ele chegou a dizer algo como, tudo bem, eu não vou te entregar todos os oblasts, mas onde estiver a linha de contato a gente congela ali e encerra o assunto. Ou algo assim. O que você diz a esse argumento? Bom, só alguns pontos.
Primeiro, é muito importante entender que os russos não convocam pessoas à força para mandar para a Ucrânia, certo? É um exército totalmente voluntário que está lutando lá. E voltando à Guerra do Vietnã, um dos motivos pelos quais aquela guerra foi tão controversa e acabou chegando ao fim foi justamente porque existia um alistamento obrigatório. Quando você tem um alistamento e precisa mandar pessoas para a linha de frente, é uma situação completamente diferente de ter um exército formado só por voluntários. E sabe, a gente estava falando antes que os ucranianos convocam pessoas e muitas dessas pessoas não querem ser forçadas a entrar para o exército. Eles fogem do serviço. É por isso que eles têm um grande problema de deserção. E também tem um problema com quem tenta escapar do alistamento. Os russos não têm isso. Então, mesmo que exista insatisfação dentro da própria Rússia, o fato é que, como eles estão lutando com um exército totalmente voluntário, dá para relevar muita coisa. Além disso, é importante entender que um dos motivos pelos que os russos avançaram devagar não é só por causa dos drones. É também porque eles não têm se mostrado dispostos a seguir uma estratégia tática, ou melhor dizendo, não têm aceitado adotar táticas que envolvam ataques frontais contra fortificações fixas, onde as forças atacantes acabam sendo dizimadas. Certo? Às vezes, as pessoas descrevem os russos como se estivessem fazendo ataques frontais em ondas. Aqueles ataques de moedor de carne, como costumavam chamar. O que era isso? Ataques de moedor de carne. Ataques de moedor de carne. Exatamente, Dani. Certo. Mas eles não estão fazendo isso. Eles estão avançando de forma muito lenta e bem planejada, tentando reduzir ao máximo as baixas. Eles sabem muito bem o quão mortal é estar na linha de frente, assim como os ucranianos, claro. Quando você chega na linha de frente, num lugar como a Ucrânia, não leva mais que alguns segundos para perceber que sobreviver ali não é nada fácil. Então é melhor pensar em táticas que aumentem suas chances de sair vivo. E os russos, claro, fizeram exatamente isso. Mas isso envolve avançar com bastante cautela e não, sabe, de forma muito agressiva ou algo do tipo. Os russos não são ousados, nem no nível tático, nem no estratégico. E isso significa que o número de baixas não é tão alto. Eu acho que eles vão avançar mais devagar na conquista de território do que avançaram antes. Mas ainda assim vão manter as baixas em um nível baixo, o que é verdade. E de novo, é um exército totalmente voluntário. Eles estão tomando território nos 4 oblasts que dizem querer. Eles controlam todo qual é o território mesmo. É o Luhansk, e acho que a maior parte de Donetsk, se não me engano. Eles controlam todo o Luhansk. Ótimo. Eles controlam cerca de 75% de Donetsk. Controlam mais ou menos 75% de Zaporozhye. E controlam também uns 75% de... E eu acredito que, no fim das contas, eles vão acabar controlando 100% desses 4 oblasts, além da Crimeia, claro. E eu não ficaria surpreso, Dani, como a gente já comentou antes, se eles acabarem indo atrás de Odessa e Kharkiv também. É muito difícil dizer se isso vai acontecer, porque você sabe, os drones tornam complicado capturar grandes áreas de território de uma hora para outra. Mas ainda assim, pode ser que eles acabem tomando esses 2 oblasts também. De qualquer forma, eles vão vencer a guerra. Vai ser uma vitória feia, mas vitória. E a ideia de que a Ucrânia vai virar o jogo, ou que já está virando o jogo, eu acho que não se sustenta diante dos fatos. Eu sei que o nosso tempo está quase acabando. Então, só para encerrar rapidinho. Existe algum cenário que você consiga imaginar em que a Ucrânia consiga virar o jogo? Existe alguma quantidade de armas que a gente possa fornecer? Alguma tática que eles possam adotar? Alguma forma de prolongar o conflito bastante para provocar alguma mudança dentro da Rússia? Enfim, algum cenário que você consiga imaginar que realmente, de forma concreta, mude o rumo da guerra a ponto de a Ucrânia recuperar o território que perdeu. Danny, rapidinho, antes do John responder,
Eu só quero te mostrar que o Trump acabou de cancelar os novos ataques contra o Irã que estavam previstos para hoje à noite. Pois é, tá aí. Well, there you go. No I more think, robber I, barons. think, I think, Danny, to your credit, he's listening to your show. Eu acho, Dani, que é mérito seu ele estar ouvindo o seu programa. O que aconteceu aqui é que ele ouviu que nós dois somos americanos patriotas, interessados em ver ele fazer a coisa certa, assim como o Trita Parsi. Aliás, ele faria muito bem em ligar para o Trita Parsi. Se o presidente Trump conversasse com o Trita Parsi todos os dias, ele estaria em uma situação bem melhor do que está agora, considerando que anda ouvindo aqueles generais que a gente mencionou, o Lindsey Graham e várias outras pessoas que não entendem o básico de estratégia. O que, como a gente já comentou, é chocante, mas parece ser verdade. As you and I have talked about, is shocking, but nevertheless seems to be true. But I'm glad to hear that he- Mas vamos ver o que ele diz ali. Com base no fato de que as negociações com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível, eu estou aprovando. Estou fazendo com que os Estados Unidos da América cancelem os ataques e bombardeios programados contra o Irã nesta noite. As discussões e os pontos finais foram, em conceito e em grande detalhe, aprovados por todas as partes, incluindo os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita e vários outros países. O bloqueio naval vai continuar em plena força, na verdade, até que essa transação seja concluída. O horário e o local serão anunciados em breve. Agora, isso é quase idêntico a algo que ele publicou há uns 10 ou 12 dias, então eu realmente não dou nenhum crédito a isso, mas eu não sei. Acho que vamos ver. Enquanto isso tiver parado o bombardeio de hoje à noite, talvez tenha alguma coisa acontecendo por trás dos bastidores. O que você acha? Parece que a gente está no parque de diversões, numa montanha russa. Coney Island on the roller coaster. Right. You just Certo, a gente nunca sabe, né? Mas olha, Dani, eu quero dizer o seguinte, a gente não pode perder de vista que o elemento mais importante dessa história é a economia internacional. É só olhar o que aconteceu com a inflação, as taxas de juros, o preço da gasolina e por aí vai. Os incentivos para o presidente Trump encerrar isso rapidamente são enormes. Enormes mesmo. Ele estaria sendo completamente imprudente se tentasse subir a escada da escalada militar, especialmente se tentasse tomar a ilha de Karg e controlar o petróleo iraniano. Isso seria um erro muito, muito tolo. Então eu acho que em algum momento ele vai ter que recuar dessa abordagem militar para lidar com o problema, buscar algum tipo de cessar-fogo e tentar construir um mínimo de confiança com os iranianos, do jeito que der. E aí, se for possível, tentar negociar algum acordo. Agora, sinceramente, eu não sei se isso é possível, considerando o quão pouca confiança existe entre as partes, e para ser franco, o quão ruim ele é como negociador. What a terrible deal maker he is. But I hope We had Robert Barnes on. Ontem a gente recebeu o Robert Barnes no programa e ele disse que a gente devia mudar o título disso. Agora seria A Arte de Não Fazer Acordo para o presidente Trump, em comparação com o que era antes. Então eu acho que é uma descrição bem apropriada. Faz sentido. yeah. But anyway, I think that Mas de qualquer forma, eu acho que, aposto que alguém explicou para ele o básico da situação, né? Tipo, pensa na economia, presidente Trump. Isso faz a pessoa focar, e ele deve ter percebido rápido que a gente precisa encerrar isso. Precisamos de um cessar-fogo. E aliás, Dani, se a gente conseguir esse cessar-fogo, voltando à nossa conversa sobre como seria esse cessar-fogo, se ele acontecer, o estreito reabre e o petróleo iraniano volta a fluir, certo? Aí a gente já avança bastante para começar a resolver esse problema, o problema econômico. Mas ainda assim, vamos pagar um preço alto por isso. we're still going to pay a real price here. Yep. We can damage limit if A gente pode limitar os danos se conseguir um cessar-fogo amanhã. E, de novo, isso significa colocar o petróleo iraniano de volta nos mercados globais. Espero que o público se lembre de que no começo dessa guerra, durante os bombardeios, o petróleo iraniano estava saindo do Golfo, porque o presidente Trump entendeu com razão que precisava desse petróleo iraniano nos mercados mundiais.
E claro, ele ainda precisa. Mas se fosse possível realmente abrir o estreito de forma significativa, e não, sabe, fechar o Bab el-Mandeb ali saindo do Mar Vermelho, manter aquele aberto também. Assim você já avança bastante para conter os danos. É, exatamente. Uau, bom, vamos ter que esperar para ver. Cara, esse dia tá realmente uma montanha-russa. Quem sabe o que pode acontecer até o fim da noite? Pode até voltar a ter bombardeio, pelo que a gente sabe. Mas é assim que as coisas estão hoje. E, como sempre, a gente fica muito, muito grato por você ter vindo aqui explicar todas essas loucuras. E só lembrando, tem o site mearsheimer.substack.com, onde dá para acompanhar o John o tempo todo. Ele sempre publica coisas muito boas. Olha, às vezes até tem material do Daniel Davis Deep Dive, que é bem interessante. É, legal ver isso lá. Mas eu tô ansioso para te ver, John, no próximo episódio. Obrigado, Danny. Thank you, Danny. Look forward to seeing you as well. Também estou ansioso para ver vocês. A gente se encontra em breve. Eu tô de volta a algumas viagens e o cronograma tá bem cheio nas próximas semanas. Vou estar indo e voltando, então vocês vão me ver com alguns cenários diferentes da próxima vez, acho eu. Mas olha, tem tanta coisa acontecendo. A gente não pode parar de contar essas histórias, então vamos continuar fazendo isso, mesmo nas férias. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê na próxima edição do Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio aí. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta. Like and send this to somebody you care about.